E aí, pintosos e pintosas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos fazer uma disputa entre a chocadeira e a galinha. Como vai funcionar? Eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do uso da chocadeira e da galinha, beleza? E antes que termine esse vídeo, já vai se inscrevendo, dê um like para fortalecer o nosso canal, beleza? Bom, eu quero falar primeiramente sobre as vantagens do uso da chocadeira, tá? Para você usar para o seu processo de incubação dos ovos. Então, o primeiro item é a quantidade de ovos que você pode utilizar na sua chocadeira. Então, tem chocadeiras aí com 50 ovos de capacidade, 100, 200 ovos. Tem chocadeiras para 400 ovos. Então, o uso da chocadeira é muito melhor que a galinha por esse motivo, tá? Também o controle de natalidade. Você pode, no uso da chocadeira, você pode colocar ovos de várias aves, tá? Então você pode colocar de vários tipos, pode colocar de codorna, pode colocar de diversas raças de galinha. Então é melhor também por esse motivo. Você também tem um controle de pragas muito maior, tá? O uso da chocadeira não tem nem uma proliferação de pragas, tá? Você vai... seu galinheiro vai ficar imune também de pragas. Não depende do método tradicional, que é o uso da galinha. Então não depende de você ter uma galinha que esteja em choca, tá? Para você chocar os seus ovos, tá? Tendo a chocadeira, qualquer momento você pode colocar os ovos lá na chocadeira e o processo vai se iniciar. Bom, agora eu quero falar sobre as desvantagens do uso de uma chocadeira para o processo de incubação de ovos, tá? Então assim, ó, se você não tem uma chocadeira ainda, você vai, primeira coisa, ter que comprar uma chocadeira. Uma chocadeira não é barato, gente, uma chocadeira é caro, tá? Segundo passo, o consumo de energia, tá? Então, se você utilizar uma galinha, uma ave para chocar os ovos, não vai ter o consumo de energia que uma chocadeira tem de 20, 30 dias aí chocando ovos, tá? Você também pode ter perda de todos os ovos em caso de falta de energia elétrica, tá? Então se você mora em uma localidade que tem muita falta de energia, pode também ter esse tipo de problema se você não tiver um gerador de energia elétrica para auxiliar nesses casos aí, tá? Também tem custo de manutenção para uma chocadeira, tá? Então são itens que não são peças muito baratas, tá? Para comprar, e são difíceis também de encontrar. Se você mora em uma localidade que de repente não vai encontrar um termostato, não vai encontrar uma resistência, tá? Um motor de rolagem de ovos, tá? É difícil de encontrar, tá? Então tem esse problema também em caso de busca de peças para manutenção. E também tem outro detalhe, gente. Eu sou fabricante de chocadeira e muitos clientes me ligam perguntando: Juliano, como eu faço para me chocar, para colocar os ovos na chocadeira? Eu pergunto: você já tem chocadeira? A pessoa diz: eu tenho, só que o manual veio, comprei de outro cliente, o manual não explica direito, então eu esqueci, não sei como usar. Então tem esse problema de não saber usar e acaba às vezes perdendo muitos ovos aí por não saber utilizar, beleza? Agora, pessoal, eu quero falar sobre as vantagens de uso de uma ave, tá? Seja galinha, seja qualquer outra ave que vai chocar os ovos, tá? Então, assim, ó, não precisa ter cuidado nenhum. A ave vai pôr os ovos lá no ninho e a ave, ela mesma vai cuidar dos ovos, vai chocar os ovos. Você não tem o porquê ficar cuidando, tá? Então essa é uma das vantagens do método tradicional de chocagem de ovos, tá? Sem gasto para adquirir uma chocadeira, você vai usar as suas aves, não vai ter esse tipo de gasto, tá? Sem consumo também de energia elétrica, então tranquilo quanto a isso aí, é muito melhor. Não necessita de cuidados dos pintos, né? Dos nascidos pós o seu nascimento.
tá? Então a galinha mesmo, a ave mesmo vai cuidar dos seus pintinhos, tá? Dos seus filhotinhos, e você não tem por que ficar cuidando destes, tá? Também a taxa de eclosão é muito maior que o de uma chocadeira, tá? Se você usar uma chocadeira aí, a taxa de eclosão fica entre 70% a 90% mais ou menos. E se você deixar a ave mesmo chocar os ovos, a taxa de eclosão pode ser bem maior, vocês sabem disso, tá? Agora, gente, eu quero falar sobre as desvantagens do uso de uma galinha, tá? Para chocar os ovos, tá? Então, assim, ó, muito poucos ovos que você pode colocar, tá? Para chocar os ovos. Uma galinha aí, uma galinha grande, ela vai chocar em torno de 13 a 16 ovos, mais ou menos, tá? Então é pouco. Se você tem um plantel muito grande, tem muitos ovos para chocar e você colocar nas galinhas, é muito pouco mesmo. Então, essa é uma das desvantagens muito grande, tá? E uma das procuras por chocadeira é muito por esse motivo, tá? Outro motivo também, uma desvantagem do uso da galinha, é o abandono do ninho. Então, muitos criadores aí procuram a chocadeira por esse motivo. A galinha entra no choco, mas é um choco falso, aí a galinha fica 5, 6 dias lá, os ovos já começam, já startam um processo de eclosão, mas a galinha acaba desistindo do choco, aí sai do ninho e acaba perdendo todos os ovos, tá? Também os predadores, tá? Acabam às vezes matando a galinha no ninho e você fica lá com a galinha lá morta sobre os ovos lá e acaba perdendo tudo também. Proliferação de pragas, tá? Uma das maiores desvantagens do uso de uma ave para chocagem de ovos pessoal, é a proliferação de piolho de galinha, tá? E se um plantel, imaginem um galinheiro aí com uma proliferação de piolho de galinha, olha, é muito difícil exterminar com essa praga. Então, assim, ó, a maioria dos criadores procuram uma chocadeira, adquiriram uma chocadeira por esse motivo, tá? É a proliferação de pragas. Se um plantel tiver piolho de galinha, é muito difícil você controlar isso depois, tá? Outras aves podem usar o ninho da galinha que estiver chocando para pôr ovos. Acontece muito também. E às vezes a galinha começa a pôr 12, 13 ovos, ela começa a chocar esses ovos, tá? E as outras galinhas vão lá e começam a pôr também no mesmo ninho. E acaba estragando os ovos que ela está chocando e os outros ainda que as galinhas vão colocar lá, beleza? Então essas são as vantagens e desvantagens da chocadeira e da galinha. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal para fortalecê-lo, beleza? Dê um like, comentem, até porque estou louco para saber o que você prefere, ou o uso da chocadeira ou o uso da galinha, beleza? E até o próximo vídeo. Inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bem com você, né, galera? Meu Deus! E aí, galera? E aí? E aí, pintosos e pintosas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Hoje, Ai, Deus! É a TV que está me atrapalhando. Agora descobri. Nada.